Já foi? Aê, voltamos aí, depois de longos 10 segundos, né? Queridos, vamos aqui primeiro umas perguntas aqui de alguns alunos. Algumas são super pertinentes, algumas eu vou falar nessa segunda parte da aula, algumas não são pertinentes, tá? Então eu vou meio que classificando aí. Ana Caroline Arpini Reis, de Guarapari. Beijo pra galera do Espírito Santo. Guarapari é a praia que eu ia quando era criança, cara. Top demais. Saudade desse lugar. Daniel, gostaria de saber o que são os princípios da reserva do possível, o princípio da proibição do retrocesso social, o princípio da concordância prática. Esses 3 princípios são de interpretativos da Constituição Federal. 2 deles nós veremos em ordem social. Em direitos sociais, que é o da reserva do possível e proibição do retrocesso. O outro você não vai ver nesse curso, porque o outro tem a ver com hermenêutica constitucional, não há nada a ver com esse nível de prova que vocês estão se preparando aqui. Tá? Um abraço para São José do Rio Preto, Rogério Ferreira Lima, obrigado aí pelo carinho. Já estou marcando aí, vou participar de um congresso em São José do Rio Preto em janeiro, hein? Em janeiro eu devo estar por aí. Eu aviso para vocês para a gente se encontrar. Depois o outro aluno, Uriel Alexandre Alteman, mandou assim: Daniel, eu queria saber uma pergunta relacionada à sua função de coach, como professor de lei constitucional. Tá. Eu costumo ouvir muito a Constituição Federal, mais do que ler. Por exemplo, na academia, quando eu viajo, enfim. Você acredita que isso pode ser interessante também? Sim, super interessante. Recomendo para todo mundo. Ouvir, ler, qualquer forma de absorção de conhecimento é válido, né? Nós temos 3 níveis de aprendizagem, 3 formas de aprendizagem mapeadas, né, pela neurociência, que é sinestésico, visual e auditivo. E cada pessoa vai desenvolvendo isso aqui de acordo com as suas características individuais. O que acontece? Quando você coloca ela para ouvir, a Constituição para ouvir, você está trabalhando com um dos níveis de aprendizagem que você tem, que é auditivo. E aí você quer tornar isso mais eficiente do que ouvir, por exemplo, a gravação lá da Câmara, você pode, por exemplo, você mesmo gravar a Constituição e à medida que você for lendo, você vai gravando. Aí depois, quando você for ler de novo aquele artigo, você ouve a sua própria voz, porque aí o seu nível de memorização aumenta um degrau. Agora, você quer tornar isso inesquecível? Top. Manda sua mãe gravar. A neurociência diz que a voz da mãe é a voz mais fixada em nossa memória. Então, se você manda para sua mãe, você me ama? Começa assim. Fala, mãe, você me ama? Aí sua mãe vai falar, lógico, menino. Minha mãe fala assim, que pergunta, menino? Né? Coisa demais. Fala, mãe, você me ama? Amo. Então grava a Constituição para mim. Ela vai fazer isso com muito amor e carinho. Pode ser bater na panela, ou que ela está fazendo cozinha, não tem problema. A voz da mãe é a voz mais inesquecível que nós temos no cérebro. Então a neurociência desenvolveu, em cima de vários estudos, que se você colocar sua mãe para gravar a Constituição Federal, por exemplo, na hora que você estiver ouvindo a voz da sua mãe, isso vai ficar na sua cabeça eternizado. Mais que a nossa própria voz? Pergunta do colega, mais que a nossa própria voz? Sim, por isso que é um degrau que eu fiz. Primeiro, qualquer áudio que você ouvir da Constituição vai te ajudar, então continue fazendo isso. Quer melhorar a sua própria voz? Quer melhorar mais ainda a da sua mãe? Tanto que tem coisa da sua voz que você esquece, mas aquilo que sua mãe falava quando você era criança, eu duvido você esquecer. Tanto que 90% dos traumas que nós temos é da mãe, né? Eu só lembro orelha, cinto, são cenas clássicas na minha cabeça. Orelha puxando, cinto, ou então na mesa, sabe aquelas beliscão assim do lado? Eu lembro de tudo, mãe. Um beijo, obrigado, tá? Foi muito bom. Kerlen Farias. Professor, quero saber imunidade material em relação à quebra de decoro parlamentar. Kerlen, não é nessa aula, é na aula de poder legislativo que você vai ver isso aqui, tá? Então, não vou responder a sua pergunta agora. Rosimeire Zorek Ramos. O voto de 2/3 são somente dos deputados presentes? E aí? O voto de 2/3 é só dos deputados presentes? Poxa vida, eu falei o tempo todo deputados presentes? Eu falei o tempo todo de quê? Dos membros. Toda hora quando eu falava 2/3 dos membros. 2/3 é dos membros. 2/3 é dos membros. Por favor, veja o que você escreveu no teu caderno. É 2/3 dos membros, não dos presentes. Então você tem que contabilizar a totalidade de membros, tá? Beleza? David Breno Barros Cardoso.
A sua pergunta era como eu ia começar essa segunda parte da aula. Então eu vou fazer de conta que eu não ia começar e vou responder a tua pergunta, mas já é o começo, tá? Olá, Daniel. Gostaria de saber se um cidadão pode denunciar o presidente por conta de crime e responsabilidade. David Breno, São Luís, Maranhão. Beijo pra galera do Maranhão aí. Ó, tem uma palestra, estou marcando uma palestra aí nesse segundo semestre aí no Maranhão, e a gente vai se encontrar aí. Queridos, olha só que legal. Guardem, isso aqui já é aula, complementando a gente voltando do intervalo. Qualquer cidadão pode denunciar o presidente por crime de responsabilidade. Então, qualquer cidadão pode apresentar para a Câmara dos Deputados uma denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade. Qualquer pessoa, eu falei? Não, eu falei qualquer cidadão. Daniel, eu quero saber a diferença. Não te interessa hoje. Mas a gente vai falar dos direitos políticos e vocês vão entender a diferença de pessoa para cidadão. Tá? Então guardem. Qualquer cidadão pode denunciar o presidente. Obrigado, David, pela sua pergunta. Adaci Brits. Boa noite, me chama Adaci Brits. Daniel, o que acontece se o presidente cometer um crime comum que não tenha relação com a função? Sou de Rorainópolis, Roraima. Nossa, um beijo no coração dos roraimenses aí, né, lá no norte do Brasil. Olha que legal, a galera participando. Adaci, não vou te responder porque essa aqui vai vir aqui, ó. Tá? E aqui, são as próximas prerrogativas que nós vamos trabalhar. Essa resposta sua vai ser respondida daqui a alguns minutos. E o William Rodrigues. Boa noite, professor. Em que página está o quadro comparativo sobre as atribuições do presidente da República? Na parte do presidente da República, tá? Então, na sua apostila, você vai procurar lá Poder Executivo, vai ter lá, tá? Outra coisa, não encontrei na apostila. Constituição, conceito, supremacia, interpretação. Se você não encontrou é porque provavelmente não tenha, né? Então isso é uma informação super importante para você. Essa apostila não tem essas informações aqui, tá? E por que ela não tem, Daniel? Porque não foi colocado, né? Então nessa apostila não tem essa parte aqui que você mencionou. Agora, eficácia e aplicabilidade tem. Tópico 2 da apostila de carreiras administrativas está falando de aplicabilidade que está aí. Ah, Daniel, mas eu queria ver outra parte. Aí você vai ter que ter um outro material. Neste curso não tem, na proposta desse curso, essa introdução com conceito, supremacia, classificação, porque isso é um outro conteúdo, né? Não muito comum em concurso público deste nível que a gente está preparando aqui. Beleza, William? Então, um abração aí. Obrigado aí pelas perguntas da galera. Vamos continuar agora, porque tem algumas das dúvidas que nós vimos do online, que serão os próximos elementos que nós vamos trabalhar, tá? Queridos, olha só que legal. Recobrando aqui a estrutura, eu quero que você me ajude, porque eu quero voltar aqui para a gente rever a estrutura e eu continuar. Então, quero processar o presidente da República por infração penal comum ou crime de responsabilidade. Eu tenho que pedir autorização para quem? Gente, pergunta, vamos lá. Quero processar o presidente da República por infração penal comum ou crime de responsabilidade. Tem que ter autorização de quem? Câmara dos Deputados. E a Câmara autoriza pelo voto de 2/3 dos membros. Se a Câmara autorizar a infração penal comum, quem que processa o presidente? STF. Se for crime de responsabilidade, quem que processa? Senado. Preste atenção. A partir do momento em que o processo se inicia no STF ou no Senado, o presidente deve ficar suspenso das suas funções pelo prazo de 180 dias, que é o que está acontecendo com a Dilma agora. Então, atenção. A partir do momento que inicia o processo, ou no STF ou no Senado, o presidente da República ficará suspenso das suas funções pelo prazo de 180 dias. Este prazo é improrrogável. Significa dizer que se o presidente se não terminar o processo do presidente neste período, o presidente volta para a sua função e o processo continua. Então, por exemplo, foi muita insensatez tratar a presidenta Dilma como se ela já não fosse mais presidente da República. E realmente, quem sucedeu no poder simplesmente chegou lá e mudou tudo. Não pode fazer, fica feio, né? Porque o presidente só está suspenso. Mas a partir do momento que o vice entrou e mudou tudo, o que ele quis dizer? Na verdade já está tudo acertado. Foi isso que ele disse. Porque, por enquanto, o presidente da República, quem que é no Brasil? Dilma Rousseff. Ela é a presidente da República. E se, cara, tenta imaginar a Câmara, o Congresso, quer dizer, o Senado Federal, não finalizando o processo durante o prazo de 180 dias. O que aconteceria?
ela volta. Imagina ela voltando. Você entendeu que rolo poderia acontecer? Não trataram a situação dela como suspensão. E isso é ruim para a nossa prova. Sabe por quê? Porque o aluno fica criando a imagem de que já acabou, que ela já está julgada, que ela já está processada, e não é assim que funciona. Então a Dilma agora está no processo de suspensão. Ela está aqui. E ela está suspensa pelo prazo de 180 dias. Acabou o prazo, não foi finalizado o processo, ela volta e continua presidindo no Brasil até que o processo se termine. Beleza? Esse é um detalhe importante também para a sua prova. Queridos, entenderam até aqui? Cuidado com um detalhe. O início do processo não é na Câmara. O início do processo ou é no STF ou no Senado. Ok? Então o início do processo não é na Câmara. O início do processo ou é no STF ou no Senado. Porque a Câmara ela só vai autorizar, mas o processo vai começar no STF se for infração penal comum ou no Senado se for crime de responsabilidade. Tudo bem? Logo, a suspensão do presidente se dá com o início do processo, não a autorização da Câmara, e sim o início no STF ou no Senado. Beleza? Um detalhe mais sutil ainda. Quando você pega o artigo 86 da Constituição, quando ele vai falar do momento inicial da suspensão, ele trata o início do processo no STF com um nome e no Senado com outro nome. Então isso aqui se torna uma questão linda de prova. Atenção! A suspensão do presidente no STF se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, a suspensão do presidente no STF se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa. Já no Senado, a suspensão do presidente por crime de responsabilidade no Senado se inicia com a instauração do processo. Então, o início do processo no STF se chama recebimento da denúncia ou queixa. O início do processo no Senado se chama instauração do processo. Entenderam a diferença? O que a banca faz no dia da prova? Troca esses termos de lugar. É onde você tem que estar atento. Tudo bem até aqui? Beleza? Instauração do processo. Tá, e se a presidenta Dilma for condenada por crime de responsabilidade, ela pode ser presa, sim ou não? Sim ou não? Não, porque crime de responsabilidade não é crime. Então, qual que é a consequência para quem é condenado por crime de responsabilidade? Artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. O artigo 52, parágrafo único diz que a consequência é, primeiro, ela perde o cargo. Segundo, ela fica inabilitado para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Então, atenção, não é ou, é e. São duas consequências jurídicas para quem é condenado por crime de responsabilidade. Duas. Ela perde o cargo e o CESP já trocou E por OU, pasmem, já. Imagina você perder 10 mil por mês no concurso público porque você não viu que era um OU ali. Então, ó, ou ela perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Essa é a consequência pela condenação do crime de responsabilidade. Oi? Esse artigo, tudo que eu estou falando, esse fala o artigo 52, parágrafo único. Beleza? Tudo bem até aqui? Posso avançar? Queridos, vimos aqui os pontos principais tanto da infração penal comum quanto do crime de responsabilidade. Passemos agora para a terceira prerrogativa do presidente. Terceira prerrogativa do presidente é em relação à prisão. Terceira prerrogativa do presidente é em relação à prisão. Guardem. O presidente da República não pode ser preso sem antes haver uma sentença condenatória. O que eu quero dizer é que o presidente só será preso se tiver uma sentença condenatória.
Repetindo, o presidente só pode ser preso se tiver uma sentença condenatória. Ok? Aí chega lá, o presidente está com uma arma matando um monte de gente. Posso prendê-lo em flagrante delito, sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Claro que não, gente. Eu acabei de falar, velho. Eu acabei de falar que o presidente só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o presidente não se sujeita a prisões processuais. Ou seja, o presidente não pode ser preso em flagrante, o presidente não pode ser preso preventivamente, não pode ser preso temporário, porque ele só pode ser preso se tiver uma sentença condenatória. Entenderam a ideia? Tudo bem? Aí um aluno me levanta a mão no curso que eu estava dando aula, e ele levanta a mão e fala assim, tá, professor, eu deixo ele matando as pessoas? Eu falei, não, Bisonho. Você só não pode prender, você mata ele, mas não prende. Pode até matar ele, mas prender você não pode. Entenderam a ideia? Não vai deixar o cara matando as pessoas, vai lá, mata o cara. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Olha a questão que caiu no CESP agora, recentemente. O presidente da República só pode ser preso depois da sentença condenatória por crime de responsabilidade. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê? Porque crime de responsabilidade não é crime, exato. Olha que sacanagemzinha. Vira aqui? Tipo, então quer dizer que se ele for condenado aqui, ele pode ser preso? Não. Porque aqui a consequência jurídica é outra. Tá? Tem que ficar ligado nisso aí. Quarta prerrogativa do presidente. Quarta prerrogativa. Essa é a mais legal. E essa é a resposta, minha linda, que fez a pergunta aqui. Cadê? Adaci Brites de Souza, de Roraima. Roraima, olha só, sua pergunta, sua resposta está aqui, ó. Quarta prerrogativa do presidente, hein? Faça, minha linda. Você disse que não pode, né? Mas ela não se iguala ali por formais, imunidade formais, que pode ser preso? Aonde que está dizendo que pode ser preso? Formais. Então, isso aqui tudo não é imunidade formal? É só nesse estágio que ele pode ser preso. Se tiver sentença condenatória, tá? Tudo isso que eu estou falando está atrelado à imunidade formal, ok? Aí isso aqui é uma das imunidades que ele tem, uma das prerrogativas que ele tem. Que prerrogativa que é? Ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Essa é uma prerrogativa que ele tem, tá? Tranquilo aqui? Posso avançar? Quarta prerrogativa agora. Preste atenção, hein? Adaci, Roraima, aqui, ó. A quarta prerrogativa é a mais divertida de todas. É a chamada irresponsabilidade penal relativa. Irresponsabilidade penal relativa. Irresponsabilidade penal relativa. O que é a irresponsabilidade penal relativa? Guardem o que eu vou lhes dizer. O presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. O presidente não pode ser responsabilizado por atos alheios ao exercício de suas funções. O que eu quero dizer, Adaci, é que se o presidente fizer algo que não tem nada a ver com a função de presidente, ele não pode ser responsabilizado. Entenderam? Então o presidente não pode ser responsabilizado por atos alheios ao exercício das suas funções. Se ele fizer algo que não tem nada a ver com a função do presidente, ele não pode ser responsabilizado. Tranquilo aqui? Nenhuma pergunta? Estou vendo a cara de vocês de... Tem que falar, gente. Presta atenção. Vocês estão pagando. Quem paga tem que aproveitar tudo. Eu quero dizer que se o presidente estiver num bar e o maluco meter a mão na bunda da mulher dele e o presidente pegar uma garrafa de uísque, quebrar na cabeça do maluco e matar ele,
ele não pode ser responsabilizado. Porque não tem nada a ver com a função de presidente. Entenderam a ideia? Tudo bem? Entenderam o exemplo aqui? Então, se o presidente fizer algo que não tem nada a ver com a função de presidente, ele não pode ser responsabilizado. Fala, gente, perguntem. O que vocês querem perguntar? Caraca, velho. Tá todo mundo tipo engasgado. Ah, eu preciso dizer. Parece término de namoro, né? Tô doido pra dizer que eu quero meter o pé na bunda do cara, mas eu fico... Tô vendo todo mundo ficando roxo. Fala, minha lindona. O que me confunde é que ali no formais você fala que poderia, tipo, por exemplo, se ele matar... Ele Tudo é formal, tudo é formal. Só que daí no material, eu não entendi esse negócio da responsabilidade... Isso, solta pra fora. Vamos lá. Ho'oponopono. Vamos lá. Tipo assim, crime de responsabilidade não se ali nesse de irresponsabilidade não se confunde com anarquia? Porque daí ele não tem crime. Perfeito. O que você quer... Vou traduzir o que ela quis dizer aqui, gente. Olha, o que ela quis dizer. Ela tá olhando e falando assim, mas peraí. Se o presidente tem que ser responsabilizado pelos seus atos, por que aqui ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos? Essa é a pergunta que você está fazendo. Não é isso que você fala que fez? A única coisa que eu disse é que se ele cometer um ato que não tem nada a ver com a função de presidente, ele não pode ser responsabilizado por ele. Ele não vai ser presidente. Não vai ser julgado e não vai ser processado. E quando deixar o cargo? Opa, ó a pergunta. Eu estava esperando um anjo desceu aqui. Ó, aí ela olhou e falou assim, mas Daniel, e se deixar o cargo? Gente, eu falei no início que as prerrogativas são da pessoa ou do cargo? Do cargo. Se deixar o cargo, acontece o quê? Perde a prerrogativa e ele será responsabilizado. Porque se ele nunca fosse responsabilizado, aí eu teria uma imunidade material para o presidente. E não é isso que eu estou falando. Estava esperando essa pergunta. Demorou, mas veio. Olha só. Por que isso não é uma imunidade material? Porque o presidente, depois que ele perde o cargo, ele é responsabilizado. Exato. Entendeu? Por isso que não se confunde com imunidade material. Porque imunidade material, o cara não é responsável. Não acontece nada com ele. Mas nós somos uma república. E se nós somos uma república, o presidente tem que ser responsabilizado. Então aqui, ele só, já te passou a palavra, ele só fica irresponsável enquanto ele está no cargo. Fala, queridão. No caso, se ele comete um crime no começo do mandato dele, e ele é reeleito, fica 8 anos no mandato, esse crime não prescreve. Pergunta super, ultra, mega pau inteligente. Está começando os cérebros funcionarem. Olha que massa. Pergunta do colega. Daniel, mas se o cara comete o crime no começo do mandato, aí ele se reelege, fica 8 anos, não corre o risco de prescrever esse crime? Anotem, o STF disse, apesar de não ter previsão legal, não corre prazo prescricional. Então a prescrição se suspende durante este período. Então quando ele sair, não tem risco algum, ele será responsabilizado pelos seus atos. Por isso que não é imunidade material. Entendeu? Não é imunidade material por quê? Porque ela é temporária. Ela temporária significa que é só enquanto ele está no cargo. Entendeu? Então o presidente não vai ficar impune. Ele matou o maluco no bar lá com a garrafada. Enquanto ele for presidente, eu não posso parar a administração do Brasil por causa de uma pessoa que ele matou. Tipo, é um morto e milhões de brasileiros. Entenderam a cabeça da Constituição aqui? O cara só matou um cara. Pô, tem o resto do Brasil para cuidar. Não tem nada a ver com a função de presidente. Então, a Constituição entendeu que ele não deve ser responsabilizado por aquilo para não atrapalhar a governabilidade do país. Essa que é a ideia. Beleza? Ficou mais claro agora essa irresponsabilidade penal relativa? Isso, tá vendo como é que a pergunta ajuda? Quando um pergunta, é dúvida de vários. Então, façam perguntas, não levem para casa. Porque se vocês levarem para casa, eu vou sair cheio de... Eu tenho certeza das coisas que vocês estão precisando delas, então vocês têm que pedir. Porque eu sou, cara, sou mó que acredito nas pessoas, velho. Se eu pergunto, vocês entenderem, vocês fazem. Eu acredito. Apesar de ter certeza absoluta, você não entendeu porra nenhuma. Mas eu acredito. Que você tem que desenvolver esse espírito de perguntar. Tudo bem aqui? Até aqui? Aí, tá vendo? Aí empolgou agora. Vamos lá. Empolgou. Pode falar, querido. A presidenta está afastada. Ela vai responder como ela está só afastada? Ela é presidente ainda. Ela é presidente.
Tá? Então, enquanto ela é presidente, ela tem as prerrogativas. Ok? Beleza? Mais alguma? Posso avançar? Agora eu vou trazer um exemplo para a gente entender tudo isso aqui. E o exemplo, eu acho que eu vou ter uns 100 anos de idade dando aula, eu vou dar o mesmo exemplo que eu acho muito legal. Imaginemos um presidente da República, ele liga para sua esposa e diz assim: veja bem, meu amor, eu vou chegar um pouco atrasado aí, mas você coloca aquele bebidol que hoje a gente vai fazer um funko-funko, um roco-roco, a gente quebra esse palácio do Planalto hoje à noite. Mas você me espera acordada, porque eu só vou demorar que eu tenho reunião aqui nesse ministério. E aí, o presidente vai para a reunião que acaba mais cedo. Então, ao invés dele avisar para a esposa, como todo homem prudente faria, o que ele faz? Ele tem a brilhante ideia: vou fazer uma surpresa. Então, quando ele está chegando em casa, que ele sobe já com um buquê de flores, né? Falou, fazer uma surpresa. Ele já começa a ouvir ruídos estranhos. Vai assim também, de cabeça para baixo. Quando ele abre a porta, ele se depara com a cena grotesca. Tá sua mulher com seu melhor amigo do Serra. E aí ele tá brincando, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Na hora, ele saca sua arma e mata os dois, entenderam? Matou os dois. Todo mundo viu? Todo mundo entendeu o exemplo? Já sobe a segurança, a polícia, todo mundo sobe e vê o presidente com a arma na mão e os dois corpos no chão. E ele olha e fala, foi eu que matei. Entenderam o exemplo? Primeira pergunta de prova, ele pode ser preso, sim ou não? Não, por quê? Exatamente. O que vocês quiseram dizer? Que ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Era isso que vocês queriam dizer, mas não conseguiram verbalizar com sons, né? Vamos lá. Segunda pergunta, neste exemplo, segunda pergunta. Ele pode ser processado por esse crime contra o presidente, sim ou não? Não. Sim ou não? Lógico que não, gente. Ele matou como presidente? Não, ele matou como corno. Ele não matou como presidente, matou como corno. E corno qualquer um de vocês aqui pode ser. Entenderam a ideia? Qualquer um de vocês pode ser corno. Então, se o presidente, já te passou a palavra, se o presidente matou como corno, ele não precisava ser presidente para matar porque ele pegou a mulher dele traindo. Logo, ele não pode ser processado por esse crime. Se fosse um cara, você falou Serra, que seria parlamentar, ele poderia ser acusado? Poderia ter um processo? Se o cara estava pegando a mulher dele, ele podia ser parlamentar, governador. Ele matou porque o cara é parlamentar e está roubando o cargo dele, aproveitou e pegou a mulher, ou ele só está roubando a mulher? Se está roubando sua mulher, não tem nada a ver com o cargo. Entendeu a ideia? Mas o cara é parlamentar, mas não tem nada a ver com o cargo. Porque ele matou porque ele estava traindo. Foi por isso. Entendeu? A questão da prova vai te dar os elementos necessários para você chegar a essa conclusão. Não vai ter uma questão da prova sem esses elementos necessários. Então ele vai deixar claro para você. Matou numa circunstância que não tem nada a ver com a função do cargo, que foi esse exemplo aqui que eu citei. Beleza? Então ele não pode ser preso em nenhuma situação? Não. Ou sendo crime de responsabilidade, ele pode ser preso? Não, você fez uma salada pequena aí, uma pequena salada você fez. Né? Vamos lá. Crime de responsabilidade não gera prisão porque não é crime, beleza? Não é. Quando estiver no exercício? Se ele for condenado no STF, a gente já vai chegar lá. Lembra aqui? Se ele for condenado, ele não pode ser preso? Pode. Então ele vai ser preso. Quando? Quando for condenado. Só que se ele comete um crime que não tem nada a ver com a função, ele não pode ser processado. Logo, não vai ser condenado. Tudo bem? Mas olha o segundo exemplo agora que vai fechar um pouco melhor e aí vocês fazem novas perguntas, porque eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso. Vocês têm noção que este tema que eu estou falando agora, ele vai ser o tema mais importante em 2016 em prova, quando cair o Poder Executivo, porque é o que o Brasil está vivendo. E o que a gente está tendo é uma aula do o que se pode fazer de forma errada. Porque neguinho fica criando um monte de tese na internet, aí você fica no Facebook e aprende a parada errada. Aí chega na prova, the house is down. Então, segundo exemplo. Lembra que ele saiu da reunião um pouco mais cedo? O que aconteceu na reunião? Ele estava na reunião com os ministros.
E aí um dos ministros dele olhou e falou assim, olha aqui, ó, seu presidente, na verdade eu sou do PSDB, eu estou infiltrado aqui no seu governo e eu vim aqui para realmente arregaçar com toda a conta que eu tinha do meu ministério. E ó, eu vou gastar todo o dinheiro e você vai se ferrar e a população vai te odiar. Naquele momento, por causa da discussão sobre o plano de governo, o presidente pegou uma cadeira e quebrou a cadeira na cabeça do cara. E matou o cara. Aí na hora todo mundo flagrou o presidente matando aquele ministro por causa da discussão do governo. Primeira pergunta de prova. O presidente pode ser preso agora, sim ou não? Sim ou não? Não, gente. Por que não? Porque ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Mas ele pode ser processado por este crime? Sim. E se ele for processado por este crime, ele vai ser processado onde? No STF. E se o STF condenar ele, ele vai ser o quê? Preso. Então, lembra quando eu defini, já te passo, lembra quando eu defini que infração penal comum é uma infração penal cometida no exercício da função em razão dela? É aqui. Então, se ele comete uma infração penal que está atrelada à sua função de presidente, aí ele é processado no STF. Se for condenado, ele vai ser preso. Agora, se ele comete uma infração que não tem nada a ver com a função de presidente, aí aplica esta prerrogativa aqui. Se não tem nada a ver com o presidente, ele vai ter que esperar, termina o mandato, acabou a prerrogativa, processa ele. Aí ele vai ser processado aonde? No STF? Não, se ele não é mais presidente, não tem mais prerrogativa no STF. Aí responde como qualquer orelha seca. E quanto aos prazos? Tem algum prazo dado o início do processo? Vamos lá, você quer saber o prazo para o STF processar? Deve ter no regimento interno deles lá, para nós aqui é irrelevante, tá? Mas pode ter alguma coisa regimental no STF. E tem certamente lá na parte da lei de impeachment, vai ter algum prazo aqui também para o crime de responsabilidade, que são os prazos que a gente está vendo serem cumpridos, que estão junto tanto na lei quanto no regimento interno das casas. Mas para nossa prova isso aqui seria irrelevante, tá? O que importa para nós é sabermos que ele vai ser processado no STF toda vez que ele cometer infração penal comum, que como você pode observar na Constituição ela não mencionou nada disso. Mais alguma dúvida aqui? Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam o processo? Obviamente que se você está vendo isso a primeira vez, o que você vai ter que fazer quando chegar em casa? Ao invés de deitar, ao invés de dormir, ao invés de fazer qualquer outra coisa, você vai pegar, vai sentar e vai estudar. Porque se você fizer isso hoje em casa, quando você chegar, as ideias começam a se organizar na tua cabeça. Aí tu vai ler o que está escrito na apostila, que é mais ou menos o que eu falei, porque foi eu que escrevi a apostila. Aí você vai ver o que está escrito na Constituição, que é exatamente o que eu tentei te explicar durante toda essa noite. Aí essa parada começa a formar um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça vai começando a ter sentido. E aí, para fechar com chave de ouro, o que você faz? Exercício. Porque o exercício vai mostrar para você onde tem que estar a sua atenção para a hora da prova. Posso continuar? Porque você achou que tinha acabado. Não acabou. Porque agora eu vou piorar um pouco. Fala, querido. E liga antes avisando, ó. E liga antes avisando. Essa aí é a maior dica de todo esse exemplo. Ligue para sua mulher dizendo que está chegando em casa para não ser surpreendido, não é não? Homem sábio liga antes, com certeza. Principalmente se já ligou dizendo que vai... Ai, vou chegar atrasado. E depois chega de surpresa. É bizonho, né? Bizonho foi. Queridos, preste atenção. Cara, num dia só, o presidente matou a mulher, matou a amante, matou o ministro. E detalhe, não pode ser preso. Olha que louco. Que dia foda, dia de cão. Sabe aquele dia de fúria? Foda. Então o que ele faz? Já que não pode ser preso, ele pega o seu carro e vai dar um rolê em Brasília para dar uma esparecida, né? E aí, um beijo pessoal em Brasília, minha terra natal. E aí ele tá passando lá na terceira ponte lá, no Lago Paranoá. Aí ele tá olhando lá a terceira ponte, vendo a lua, refletindo no Lago Paranoá. Tá todo lá pensando na vida, falando assim, caraca, velho, meu dia foi foda. E ele não vê, de repente ele, pum, bate na traseira de um carro. E aí o maluco sai do carro da frente e fala assim, olha aí, seu barbudo, eu vou te processar pelos danos causados ao meu carro. Entenderam o exemplo? Pergunta de prova. O presidente, ele pode ser responsabilizado na esfera civil pelos danos causados ao carro, sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? O presidente matou a mulher, matou o amante, matou o ministro e de quebra ainda bateu o carro. Realmente, esse dia tem que ser esquecido. E como toda mulher faz quando está muito estressada, o que ela faz?
compras. E aí o presidente pensa, cara, eu tenho um jatinho, eu acho que eu vou para Miami, não, eu acho que eu vou para China, já sei, vou para o Paraguai. Aí ele pega o seu aviãozinho, desce ali na Foz do Iguaçu. Aí fala, agora eu vou lá no Paraguai. E aí ele atravessa a ponte, igual todos nós fazemos, quer dizer, todos vocês fazem, né, quando vocês vão no Paraguai. Aí é assaltado, tudo tal. E aí quando ele tá voltando, cheio de muamba, bomba, MacBook, iPod, iPad, lá vem ele trazendo, cheio de muamba. O fiscal da Receita para ele, parado vagabundo, mão na cabeça. Ele, respeito que eu sou o presidente, rapaz. Ah, é, seu presidente, eu sou o papa, bora, pô, essa muamba aqui. E lavra um procedimento administrativo para apurar a infração tributária lá. Pergunto para você, o presidente, enquanto presidente, ele pode responder um processo administrativo, sim ou não? Ele matou a mulher, ele matou o amante, ele matou o ministro, ele bateu o carro e de quebra, pior de tudo, perdeu a muamba. Quando ele chega em casa, ele se depara com a cena. Tá sua empregada doméstica, que cuida dele desde quando ele tinha dedo. E aí ele está já na porta, esperando ele, na hora que ele chega. Fala assim, ó, depois que você matou sua esposa, essa casa ficou insustentável, não dá para limpar sozinha. Quero minha demissão. Com todo respeito à profissão, que é uma das profissões mais importantes que nós temos. Empregada doméstica demitido num dia, para onde ela vai no outro? Justiça do Trabalho, né? Chega na Justiça do Trabalho e já entra com a trabalhista como presidente. O presidente pode responder uma trabalhista, sim ou não? Todo mundo que olhou para esses três exemplos, que são na verdade a mesma pergunta, só que são três situações diferentes, todo mundo que olhou e falou assim, não, ele não pode responder porque pensou, não tem nada a ver com a função. O que você esqueceu de perceber é que o que nem tem nada a ver com a função aqui tem que ser na esfera penal. Ou seja, ele só não responde quando não tem nada a ver com a função, quando é na esfera penal. Nas outras esferas, civil, administrativo, cara, trabalhista, o presidente não tem nenhuma prerrogativa. Então eu não posso inventar prerrogativa que o presidente não tem. Porque a Constituição não deu para o presidente nenhuma prerrogativa na esfera trabalhista, civil, administrativa. Ou seja, o presidente só tem prerrogativa nesses dois. Ou para infração penal ou para crime de responsabilidade. Logo, nas outras áreas do direito, o presidente da República vai responder normalmente como qualquer outra pessoa. Vocês entenderam como é que funciona? Tranquilo? Alguma dúvida? Que eu vou passar a régua nisso aqui. E depois que eu passar a régua, o problema é todo teu. Beleza? Posso avançar? Tranquilos? Queridos, desta forma nós finalizamos o crime, a responsabilidade do presidente da República, com seus principais elementos aqui que podem ser trabalhados em sua prova. Considerando o fato de nós termos evoluído bem, vou trazer aqui 3 brindezinhos sobre o Poder Executivo, que são outros temas que podem aparecer na sua prova, tá? E o primeiro desses temas eu quero verificar com vocês aqui, além das atribuições e responsabilidade, eu quero falar com vocês sobre a regra de eleição e ausência do presidente. Vamos falar sobre a regra de eleição e ausência do presidente da República. Vamos lá. Começando aí no artigo 76 da Constituição Federal. Regra de eleição. E a ausência do presidente, tá? Ausência do presidente. Vamos lá, então. Para a gente ver as regras de eleição, primeiramente eu quero analisar o artigo 76 com vocês, porque o artigo 76 ele começa trabalhando aqui com as regras de eleição. E o artigo 76 diz assim: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado.
Então ele começa anunciando quem que é o poder executivo no Brasil, presidente e ministro de Estado, cuidado quem prova. Eles já trabalharam presidente e vice-presidente, mas a Constituição não falou vice-presidente, ele falou que o poder executivo é pelo presidente e pelos ministros, tá? E depois o artigo 77, onde nós temos aí as regras de eleição super importantes para a sua prova. Ele diz assim: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Primeiro detalhe sobre a eleição do presidente é que o primeiro turno ocorre no primeiro domingo e o segundo turno ocorre no último domingo. Em prova você já sabe que ele vai trocar o último pela palavra segundo para te induzir ao erro. Aí ele coloca primeiro no primeiro, segundo no segundo, entendeu? Então, primeiro turno, primeiro domingo, segundo turno, último domingo de outubro. Beleza? Mas ele disse uma parada que eu fiquei encucado e eu queria a ajuda de vocês. Ele falou assim, ele falou que a eleição ocorre no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Olha o que a Constituição falou. Que a eleição ocorre no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Eu achei isso estranho. Eu queria dividir com vocês essa minha estranheza e fazer uma pergunta. Isso é aplicável no Brasil? A eleição é no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente? Vocês já votaram alguma vez, assim, só para saber, assim, né? Porque às vezes está todo mundo 16 anos aqui, não votou ainda, tirou o título ontem. E aí, a eleição é no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente? Você sabe quando você nota isso aqui? Só quando aparece em prova, porque só tem preguiça de ler a Constituição, aí não lê. Aí cai na prova, o cara olha e fala, o quê? No ano anterior, tá maluco? Ainda faz assim pro examinador. Mas isso aqui está corretíssimo. A eleição é no ano anterior do término do mandato presidencial vigente. Vocês nunca perceberam que ela é no ano anterior do término? Não. Sabe por que é no ano anterior do término? Porque o término do mandato presidencial vigente não é no dia 31 de dezembro, que é o que você está pensando. É no dia 1º de janeiro. E por que é o 1º de janeiro? Imagina que no dia 1º de janeiro vai ter a passagem da faixa. Até passar a faixa, filho, alguém é presidente daquele troço. Entenderam a ideia? Então, a eleição, se o término é no dia 1º de janeiro, a eleição ocorre quando? No ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Essa questão, quando cai em prova, é top, porque o cara, na hora que ele lê isso aqui, lá na prova, se ele não sabe da regra, na hora ele vai errado, mas vai errado, ainda vai errado zoando a banca. Vocês entenderam a ideia? Por quê? Porque a gente não lê o texto da Constituição, daí a importância de se ler o texto. E entender também, obviamente, porque isso aqui é uma parada que você precisava saber, que o término do mandato é no dia 1º de janeiro. Beleza? A primeira coisinha aqui? Então, isso é um ponto super sensível para a sua prova. E aí a Constituição começa. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Então, queridos, ninguém vota em vice-presidente. A gente vota em presidente. O vice é um brinde, tipo em 99, compre um, leve dois, mais ou menos assim. Você vota no presidente e de brinde você leva um vice, porque o vice é uma escolha do presidente. Por isso, vocês que vão ser candidatos a presidente, muito cuidado quem você escolhe como vice, vocês vão ver o que está acontecendo, né? É perigoso, né? Tem que escolher bem quem vai ser o seu vice. Tem que ser alguém de confiança. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Então, para você ser presidente no Brasil, você precisa ter a maioria dos votos, que nós chamamos de votos válidos. O que é voto válido? Eu pego todos os votos, eu tiro os brancos, eu tiro os nulos, o que sobrar tem que dar a maioria. Já viram aquela coisa idiota que corre no Facebook? Vamos todo mundo anular o voto, porque aí
Anula a eleição. Já viram essa parada correndo no Facebook? E é isso que eu tenho medo, velho. O cara tá estudando para concurso, aí o cara abre a página no Facebook e vê uma asneira dessa. E ele não lê a Constituição. E qual que é o valor, então, segundo a Constituição, de um voto branco e nulo? Nada. O voto branco e nulo simplesmente eu tiro e não conto. Só vale para a eleição os votos válidos. E os votos válidos são aqueles que não são brancos nem nulos. Hoje, aliás, não faz sentido nenhum ter voto branco e nulo. Por quê? Porque é tudo eletrônico. Antigamente fazia sentido, mas hoje não tem sentido. Voto branco e nulo é um voto que você, não vota em ninguém. Eles ainda colocam lá, branco e nulo. Tanto faz. Assim. Antigamente fazia sentido, era papel, aí você não votava em ninguém, aí branco, né? Ou então você chegava lá, eu voto em mim, ou então voto no macaco José. Isso é nulo. Voto em branco, não voto em ninguém, voto branco. Agora, hoje é branco ou nulo. Tem lá o quadradinho. Aí você aperta o botão, eu vou votar branco, vou votar branco. Eu acho que vou votar nulo. Mesma coisa. Porque é eletrônico, não tem diferença. E esse voto não é contabilizado. Só é contabilizado para eleição votos válidos. E para ser eleito, você tem que ter a maioria absoluta. E o que é a maioria absoluta? É o primeiro número inteiro após a metade. Então, maioria absoluta é o primeiro número inteiro após a metade. Então, se eu tenho 1 milhão de votos, qual que é a maioria absoluta de 1 milhão de votos? Eu pego a metade, que é 500 mil. Primeiro número inteiro após a metade, 500.001. Quem tiver 500.001 está eleito no primeiro turno. Entenderam como é que funciona? Então, para ser eleito, você precisa de maioria absoluta dos votos válidos. Aí ele continua. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Queridos, eu só convoco o segundo turno se ninguém atingir a maioria absoluta no primeiro turno, ok? Ou seja, um está com 48%, outro está com 48%. Ninguém atingiu o segundo turno. Quem que vai para o segundo turno? Os 2 mais votados. Sempre os 2 mais votados. Ok? E aí a Constituição continua dizendo. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes os de maior votação. E se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Olha que legal. Segundo turno, quem que vai? Os 2 mais votados. Morreu um, chama o próximo mais votado. Morreu, chama o próximo mais votado. Entendeu? Segundo turno, vai os 2 mais votados. Vamos supor que o segundo colocado está empatado com o terceiro. O que a Constituição manda fazer? Chama o mais idoso. Então, o primeiro critério é mais votado, o segundo critério é mais idoso. Eu só chamo mais idoso quando tiver empate. Daniel, e se tiver empate com o primeiro e com o segundo, eu chamo mais idoso? Não, Bisonho, se eu tenho empate do primeiro com o segundo, os 2 estão no segundo turno. Ó. Eu só chamo mais idoso se eu tiver empate do segundo com o terceiro. Ok? Tudo bem? Essa é a regra de eleição. Simples, básico, mas com esses detalhezinhos que às vezes podem confundir a cabeça do aluno. Mas tem um detalhe aqui que é muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. O parágrafo 3º, ele disse assim, e eu acho que pouquíssimos de vocês perceberam isso. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado. O parágrafo 3º diz que o segundo turno tem que ocorrer até 20 dias. E o CAPT disse que ele ocorre no primeiro domingo e no último domingo. É loucura minha ou primeiro domingo e último domingo dá mais de 20 dias? Todo mundo visualiza que dá mais de 20 dias? Eu aplico o parágrafo ou aplico os 20 dias ou eu aplico no Brasil o primeiro e último domingo? A Constituição é de 88. Em 88 não tinha urna eletrônica. E ele diz que vai se aplicar, vai se realizar o segundo turno
até 20 dias após a proclamação do resultado. Antigamente fazia sentido esse dispositivo porque a proclamação do resultado demorava uma semana para sair. Entenderam a ideia? Hoje, a proclamação do resultado sai que dia? No mesmo dia. Então, hoje, os 20 dias não faz mais sentido. Entenderam a ideia? Então, o que é aplicável no Brasil? Primeiro domingo, primeiro turno, último domingo, segundo turno. Ok? Caso a gente volte a adotar cédulas de papel, aí isso aqui volta a ter sentido novamente. Hoje, perdeu o sentido. Não, por que eles não alteram? Porque eles têm outras coisas para fazer. Matar, roubar, destruir, não dá para ficar alterando leis, né? Que seria a função principal. Tudo bem aqui as regras de eleição que estão nesse artigo? Beleza? Avançando. Artigo 78. Olha que legal esse artigo. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Este parágrafo único do artigo 78 ele é super importante. Olha só o que ele diz. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. O presidente e o vice-presidente, eles têm 10 dias para assumir o cargo. Senão o cargo vai ser declarado vago. Tudo bem? Primeira possibilidade. O presidente apareceu para assumir o cargo e o vice não apareceu dentro do prazo de 10 dias. O que acontece? Do mesmo jeito? Oi? Ele assume do mesmo jeito? O que a Constituição diz quando não assumir em 10 dias? O cargo é declarado vago. Então, acompanhe o raciocínio. Se o presidente assumiu dentro dos 10 dias e o vice não, o cargo de vice é declarado vago. Entenderam? Pergunto. O presidente chama outro para ser vice? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Claro que não, gente, claro que não. Ele segue o mandato inteiro sem vice. Olha que top. Imagina essa questão caindo na tua prova. Então, presidente assumiu, o vice não assumiu dentro do prazo de 10 dias, o cargo de vice é declarado vago. O presidente assume e segue o mandato sem vice-presidente até o final. Tudo bem? Segunda hipótese. O vice apareceu, o presidente não. O que acontece? O cargo de presidente é declarado vago. Se o cargo de presidente for declarado vago, o que acontece? O vice se torna presidente e segue até o fim do mandato sem vice-presidente. Entenderam como é que funciona? E agora, se a presidente não voltar, ele vai sozinho? Pergunta da colega. E agora, se a presidente não voltar, ele vai sozinho, sim ou não? Sim, mesma coisa. Ele vai até o final do mandato sem o vice-presidente. Ok? Motivo pelo qual, nós vamos ver daqui a pouco, o Cunha foi afastado. Daniel, não entendi. É porque como o vice assumiu a presidência, quem que era o próximo na linha, nós vamos aprender daqui a pouco, presidente da Câmara. Não podia ter um vice-presidente, né? Seria o primeiro na linha sucessória, respondendo pela prática de crimes. Por isso que ele foi afastado pelo STF. Né? Era incompatível com o exercício da função. Mas nós vamos ver agora quando a gente falar de ausência. Entenderam essa questão aqui dos 10 dias? Não confunda os 10 dias previstos no artigo 79 com o artigo 83. Olha o que diz o artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, nem o presidente nem o vice-presidente podem se ausentar do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Qual que é a diferença
da regra dos 10 dias para a regra dos 15? Primeiro, o prazo. Segundo, é que nos 10 dias ocorre, o cargo vai ficar o quê? Vago. E no dos 15 dias, qual que é a consequência? Perde o cargo. Entenderam a diferença? Então, nos 10 dias o cargo é declarado vago e no dos 15 dias ele perde o cargo. Terceira diferença. Nos 10 dias é para tomar posse. Os 15 dias significa que ele não pode se ausentar do país sem autorização do Congresso Nacional por mais de 15 dias. O que toda banca faz com esses dois valores? Troca. Só isso. Ele troca. Pega o 15 e joga onde está o 10. Pega o 10 onde joga o 15. Pronto, já tem questão de prova. Tudo bem até aqui? Cuidado com esse dispositivo que ele é super cobrado em prova. Alguma dúvida sobre essas regrinhas de eleição? Bestinhas? Elas são bestinhas, mas elas são super divertidas. Exatamente pelos detalhezinhos que a gente não vê na prática, mas que na hora que cai numa prova ela faz toda a diferença. Vamos avançar? Avançando então, já vimos as regras de eleição. Quero falar agora sobre a ausência do presidente, até para a gente entender o que está acontecendo no país agora, tá? Então, o que é a ausência do presidente? Algum motivo que leve o presidente a não estar na presidência. Nós vamos chamar isso genericamente de ausência do presidente. Tudo bem? Queridos, quando a gente fala de ausência do presidente, a Constituição menciona duas possibilidades de ausência. Duas possibilidades de ausência. Uma é chamada de impedimento, a outra é chamada de vacância. Impedimento e vacância. Qual a diferença entre impedimento e vacância? Impedimento é uma ausência temporária. Então, impedimento, ausência temporária. Enquanto que a vacância é uma ausência definitiva. Então, impedimento, ausência temporária. Exemplo, o presidente está doente. O presidente viajou. O presidente está suspenso no processo de impeachment. É uma ausência temporária. Quando eu falo ausência temporária, significa dizer que ele pode voltar. Ok? Vacância. O que é uma vacância? O presidente foi impeachmentado. O presidente renunciou ao cargo. O presidente morreu. Então, vacância, ausência definitiva. Todo mundo entendeu a diferença? Quando eu estiver diante de um caso de impedimento, o termo jurídico que nós vamos associar é que vai ocorrer a chamada substituição do presidente. Então, todas as vezes que estivermos diante de um impedimento, nós teremos uma substituição do presidente. Ok? Quando eu estiver diante de uma vacância, o que eu tenho? Uma sucessão. Olha a diferença e olha como é que isso aqui é importante para a prova, hein? Então, ocorreu impedimento e substituição. Ocorreu vacância e sucessão presidencial. Termos diferentes para institutos jurídicos diferentes. Tudo bem? Nos dois casos, tanto no caso de impedimento quanto no caso de vacância, a Constituição criou um camarada para fazer a parada da substituição que vai ficar no lugar do presidente. Quem que é o vice? Então ocorreu substituição, ocorreu sucessão, ocorreu vacância, ocorreu impedimento. Quem vai ficar no lugar do presidente? O vice. O vice existe para isso, para ficar no lugar do presidente. Tudo bem? A grande pergunta que surge é: e se o presidente não puder comparecer? E o vice também não puder? Então vamos imaginar que o presidente e o vice viajaram, o presidente e o vice morreram, o presidente e o vice se ausentaram.
Todas as vezes que tiver ausência do presidente e do vice, a Constituição manda convocar uma linha de substituição presidencial. Esta linha é composta de 3 outros nomes. E quem são os próximos substitutos? Primeiro, presidente da Câmara. Então, presidente da Câmara. Segundo, presidente do Senado. Terceiro, presidente do STF. Então, todas as vezes que o presidente e o vice-presidente se ausentarem, nós vamos chamar a linha de substituição. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Guardem, a ordem é obrigatória. Então, primeiro tem que chamar o da Câmara, depois tem que chamar o do Senado, depois tem que chamar o do STF. Ordem obrigatória. Então, a banca, quando ela quer te vincular a esta ordem, ela utiliza um termo sucessivamente. Então, se você encontrar uma questão de prova que diga ocorrerá a substituição sucessiva, ele está querendo dizer que tem que ser na ordem a resposta. Vice, Câmara, Senado, STF. Se ele simplesmente jogar na tua prova, são substitutos. Ah, você vai fazer uma pergunta? Gente, o Câmara está fazendo uma pergunta. Vamos lá. Pergunta muito inteligente, diga-se de passagem. Se cair na tua prova, o presidente do Congresso Nacional é um dos substitutos do presidente, eu vou dizer para você que depende como essa questão cair, porque ela já caiu várias vezes estando errado. E por que ela estaria errada? Porque a substituição não é competência do presidente do Congresso Nacional. A substituição é competência do presidente da Câmara e do Senado. Mas você pensou assim, mas Daniel, mas o presidente do Congresso é o presidente do Senado, mas cada um tem suas atribuições. E eu não posso olhar para a pessoa, eu tenho que olhar para o cargo. Entendeu? E quando eu olho para o cargo, não é o cargo de presidente do Congresso que tem atribuição de substituto, e sim o cargo de presidente do Senado, entendeu? Porque as atribuições do presidente do Congresso são umas, as atribuições do presidente do Senado são outras. Essa questão é top. E geralmente vem pegadinha. Quem gosta? FCC. FCC adora colocar presidente do Congresso aqui como sendo um dos substitutos, e ela estaria errada, porque não é atribuição do presidente do Congresso. É atribuição do presidente da Câmara, Senado e STF. Mesmo eu sabendo que a pessoa que vai ser o presidente do Congresso é a mesma pessoa que vai ser o presidente do Senado. Mas as atribuições são diferentes. Beleza? Questãozinha muito top. Todo mundo entendeu até aqui? Posso continuar? Queridos, vamos imaginar, antes disso, quero que você guarde o seguinte. Desses 4 aqui, o único que pode substituir ou suceder é o vice. O único que pode substituir ou suceder é o vice. Porque esses 3 só podem ser substitutos. O que eu quero dizer é que o presidente da Câmara, do Senado e do STF, eles sempre vão substituir de forma temporária. O presidente da Câmara, do Senado e do STF jamais sucederá um presidente da República. O único desses aqui que pode suceder é o vice. Entenderam a ideia? Beleza? Posso avançar? Vamos imaginar que no mesmo avião estava o presidente e o vice. Óbvio que isso aqui é uma hipótese improvável, segundo a lei de Murphy, né? Mas vamos supor que o mesmo avião que caiu no mar estava o presidente e o vice-presidente da República. E eu tenho uma vacância do presidente e do vice.
Queridos, se eu tenho vacância do presidente e do vice, o que ocorre? O Brasil fica sem presidente? Não. A Constituição Federal manda fazer novas eleições. E quem vai ser a temporada? Daí vai ser Já vamos. Aí, enquanto eu não escolho o novo presidente, quem que vai ficar? Câmara, se esse não puder do Senado, se esse não puder do STF. Ok? Oi? Já vamos ver. Pergunta da colega aqui foi, tem prazo? Eu vou terminar de construir e aí nós vamos descobrir qual que seria um prazo em tese, tá? Então todo mundo entendeu que se ocorrer vacância do presidente e do vice, eu não tenho mais nenhum capaz de suceder, porque esses três são apenas substitutos. Então se eu não tenho presidente e não tenho vice, convoca-se novas eleições. São duas espécies de novas eleições. Então as novas eleições elas podem ser diretas ou as novas eleições podem ser indiretas. Ok? O que é eleição direta? Eleição direta, os cidadãos vão às urnas e votam, igual aquela eleição que a gente está acostumado a fazer. Eleição direta, os próprios cidadãos vão lá e escolhem um novo presidente. Ok? O que é eleição indireta? O Congresso Nacional escolhe o presidente. Tudo bem? Entenderam a diferença de direta e indireta? Então vamos lá. Quando eu terei eleição direta? Eu terei eleição direta todas as vezes que a vacância dos dois cargos se der nos 2 primeiros anos do mandato. Então, se a vacância dos 2 cargos se der nos 2 primeiros anos do mandato, eleições diretas. Qual que é o prazo que eu tenho para realizar essa eleição? 90 dias. Quando eu terei eleições indiretas? Quando a vacância dos 2 cargos se der nos 2 últimos anos do mandato. E se ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, a eleição vai ser indireta, que deve ser realizada no prazo de 30 dias. Véi, de coração, se eu tivesse sentado aí e visse um esquema lindo desse no quadro, eu falaria, véi, você tem noção quantas questões de prova se formam só disso aqui que está no quadro? É só trocar qualquer informação de lugar. Pronto, você já tem questão de prova. Então, o esqueminha que tem que estar mentalmente gravado aí na sua cabeça. Ok? Nesses casos, o tempo de mandato do eleito, no caso. Pergunta de prova, pergunta do colega aqui muito pertinente. No caso do cara que é eleito aqui, ou na direta ou na indireta, ele começa um novo mandato ou ele termina o mandato de quem ele está sucedendo? Apenas termina. Ok? Por isso, essa questão já caiu em prova. O nome deste mandato é mandato tampão. Porque o cara que entra, ele só tapa o buraco, entenderam? Ok? Então o nome da doutrina é mandato tampão. Porque o cara que entra só tapa o buraco. Agora eu pergunto, imaginemos que o cara que entrou nesta eleição ali, ou na direta ou indireta, tenha ficado 8 meses no cargo. 8 meses. Isso já conta como um mandato para efeito de reeleição, sim ou não? Repetindo a pergunta. Vamos imaginar que o cara tenha sucedido e tenha ficado apenas 8 meses no cargo. Isso já vai contar como um mandato para efeito de reeleição, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, não importa o tempo que ele ficar. Isso já vai contar como o primeiro mandato dele. Se ele se candidatar na próxima eleição, isso já será reeleição. Entenderam? Tudo bem? Posso avançar? Queridos, pergunta da colega. Tem prazo? Eu posso pensar hipoteticamente num prazo. Qual que é o prazo? O máximo que essa galera ficaria no poder?
90 dias, neste caso, ou 30 neste. Tá? Então, esse seria um prazo hipotético. Nos outros casos, o presidente ou vice viajou, fica enquanto for necessário. Né? Só enquanto tiver a ausência de um ou do outro. Tudo bem? Mas ocorrendo vacância dos dois, eu teria essas duas possibilidades aqui. Então, existe possibilidade de nova eleição no Brasil? Existe. Existe a possibilidade de só tirar o Temer. Tirou o Temer, por qualquer motivo que tirar, eu deixo de ter presidente e convoco novas eleições. Entenderam a ideia? Então, existe um processo correndo no TSE para anular a eleição da Dilma por fraude eleitoral. Se anula a eleição da Dilma por fraude eleitoral, quem cai? Os dois. Caindo os dois, o que eu teria? Novas eleições. Tudo bem? Mas existe uma impressão de que isso não deva ocorrer agora, porque se isso ocorrer até dezembro, eu teria vacância nos 2 primeiros anos. E aí quem que vai escolher o novo presidente? Nós. O que seria mais interessante neste momento para quem está no poder? Eleição indireta. Então vamos levar até dezembro pelo menos. Passou janeiro, existe uma grande possibilidade de nós termos muita mudança no Brasil. E aí no dia que acontecer isso, vocês vão lembrar desta aula e falar que aquele louco da teoria da conspiração estava certo. Aí, um detalhe importante. Já caiu em prova assim, as eleições no Brasil só são diretas, certo ou errado? Errado, existe eleição indireta, sem participação popular, que é aquela feita pelo Congresso, naquele caso lá. Questãozinha que une direito político com isso aqui, top para prova também. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aqui? Este tema é um tema muito legal, que de vez em quando aparece em prova. Então assim, se cair no teu edital assim, só Poder Executivo, caiu lá no seu edital, Poder Executivo, ponto. Se cair no seu edital só Poder Executivo, cai tudo, cara. Cai 76 até o 91. O normal é eles especificarem, coloca lá Poder Executivo, 2 pontos. Atribuições e responsabilidade. Aí você só estuda atribuições e responsabilidade. Caiu lá, Poder Executivo, regras de eleição. Você só estuda regras de eleição. Então você vai estudar sempre o que estiver pedindo no edital. Como aqui a gente está trabalhando de forma genérica, eu dou prioridade para os temas mais importantes e depois, sobrando um tempinho, a gente vai falando de outros complementares. Beleza? E alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui? Não? Então, para fechar com chave de ouro agora e a gente matar o Poder Executivo por completo. Ali das indiretas, no caso, os candidatos daí, podem ser de fora ou tem que ser do Congresso? Pergunta do colega. Nas eleições indiretas, os candidatos podem ser de fora ou tem que ser do Congresso? Qualquer pessoa que preencha os requisitos constitucionais para ser presidente. Obviamente que ele não vai vir na sala da carreiras administrativas do Focus para fazer essa pesquisa, né? Não vai vir aqui quem tem mais de 35 anos, quem é brasileiro nato, está no exercício de direitos políticos, levanta a mão. Você vai participar da seleção para ser presidente. Não, não vai ser assim. Quem que vai ser o presidente? Alguém que esteja lá no poder, obviamente. Tá? Mas em tese poderia ser qualquer um. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Não? Posso avançar? Para a gente fechar com chave de ouro e você ter todo o Poder Executivo mapeado no seu cabeção. Último tema. Que sobrou um tempinho aqui. E antes de começar o Legislativo, que é o tema da nossa próxima aula, vou aproveitar mais um brinde de Poder Executivo. Então eu vou fazer sempre assim, eu tenho uma carga horária para trabalhar com vocês. Começo pelas matérias mais importantes. Sobrando tempo a gente trabalha outras matérias seculares, tá? Qual que é a última, Daniel, que você vai fechar com a gente de brinde? Brinde, adoro brinde. Queridos, órgãos complementares. Órgãos complementares. O que são esses órgãos complementares? Órgãos acessórios do Poder Executivo. Órgãos complementares são os órgãos que funcionam junto com o presidente da República no exercício do Poder Executivo, ou seja, são órgãos auxiliares do Poder Executivo. Quais são estes? São 3.
3 órgãos que vão auxiliar o presidente no exercício da sua função. Primeiro deles, ministro de Estado. Ministro de Estado, que a gente já sabe quem que é ministro de Estado agora, que não é qualquer cara que tem o nome ministro, né? Segundo, Conselho da República. Conselho da República. Terceiro, Conselho da Defesa Nacional. Conselho da Defesa Nacional. Estes são os órgãos complementares ou órgãos auxiliares do presidente da República, tá? Primeiro vamos começar com o ministro de Estado, porque tem uma pergunta muito legal quando cai em prova, derruba muito candidato. Uma pergunta, cara, básica, me ajudem. Qual que é a idade mínima para ser ministro de Estado? Vamos lá? Idade? Vocês conhecem idade, assim? Tipo... Você acha que é 21? Alguém acha outra idade? Não? Ninguém acha nada. Interessante. Geralmente você vai achar na prova, por isso que é top. O ser humano ele tem um comportamento muito parecido, porque neurologicamente nós somos todos iguais, né? E quando se faz essa pergunta em prova, todo mundo vai de cara, velho, 35 anos. Por quê? Porque a gente só vê ministro velho. Isso é inconsciente, vê lá. Quando, na verdade, a Constituição, no artigo 87, diz que para ser ministro de Estado basta ter 21 anos de idade e estar no exercício dos seus direitos políticos. Então, quais são os 2 requisitos para ser ministro de Estado no Brasil? Ter 21 anos de idade e estar no exercício dos seus direitos políticos. Existe um ministro que tem um terceiro requisito além da idade e dos direitos políticos. Qual que é? Ministro de Estado da Defesa, o qual precisa ser um brasileiro nato. Então, para ser ministro de Estado, não é requisito ser brasileiro nato. Mas, se for para ser ministro de Estado da Defesa, aí este, além dos requisitos naturais, precisa ser brasileiro nato. Tudo bem? E qual que vai ser a função dos ministros? Auxiliar o presidente na execução e na governabilidade do país. Cada ministro vai pegar um dos ministérios, ele é de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República, então o presidente coloca no ministério quem ele quiser. A Dilma podia ter colocado o Lula para ser ministro de Estado, sim ou não? Super podia, porque ela pode colocar como presidente quem ela quiser. Tanto que o Temer colocou 5 pessoas respondendo um processo criminal. Então, assim, qualquer um eu posso colocar. Ok? Desde que preencha os requisitos constitucionais. E quais são os requisitos? Idade, direitos políticos. Acabou. Uma boa parte de vocês poderia ser ministro de Estado aqui. Só falta um pequeno detalhe, que é conhecer o presidente. Né? E ser brode dele e tal, essas coisas. Então, o que o ministro de Estado faz? Se você pegar o artigo 88, a Constituição Federal, ela traz aí no artigo 88 as atribuições do ministro de Estado. E ele diz assim, 87. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. 2. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao presidente relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então vai cair 2 questões sobre ministro de Estado na tua prova. Ou o requisito para ser ministro de Estado, ou o que o ministro de Estado pode fazer. Só cai isso em prova sobre o ministro de Estado. Ok? Então, lê o artigo 87, 88, que traz mais um detalhezinho besta ali. Pronto, você já está amparado para qualquer questão de ministro de Estado. Beleza? Segundo órgão. Na verdade, esses 2 órgãos eu gosto de analisá-los juntos. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são 2 órgãos colegiados e consultivos. O que significa isso? Dizer que são órgãos colegiados significa dizer que eles são compostos de vários membros. Então, o Conselho da República e o Conselho de Defesa são órgãos colegiados, compostos de vários membros.
e são órgãos consultivos. Por que eu digo que eles são órgãos consultivos? Porque eles são de consulta do presidente. Tipo, se a decisão é uma decisão muito foda, o presidente tem que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Porque quem está dentro desses dois conselhos? Uma galera que a gente vai ver ali agora, que é uma galera que tem uma visão bacana sobre o Brasil. Vocês são pessoas que vão auxiliar o presidente na sua tomada de decisão importante. Tá? Uma coisa sobre os dois conselhos que você precisa saber é a seguinte. Algumas decisões do presidente precisam obrigatoriamente passar pelo conselho. Exemplo, decretar estado de defesa. Para o presidente decretar o estado de defesa, obrigatoriamente ele tem que consultar os dois conselhos. Cuidado, ele é obrigado a consultar, mas ele não é obrigado a ouvir o que os conselhos vão dizer. Então isso aqui é uma questão muito bacana para a prova. Então, o presidente vai decretar estado de defesa. Obrigatoriamente, ele tem que ir lá, Conselho de Defesa, o que você acha? Ah, eu acho que não. Conselho da República, acho que sim. E aí ele faz o que ele quiser, entendeu? Ele tem que consultar, mas ele não é obrigado a seguir o conselho. Ficou claro isso aqui? Então a consulta é vinculada, mas a decisão não. Então ele é obrigado a consultar, mas não é obrigado a seguir o conselho. Ficou claro isso aqui para vocês? Tá. O que pode cair na sua prova além disso sobre os conselhos? Duas coisas apenas: composição e competência. Quando você estiver lendo em casa o artigo 89, 90, 91, você vai ver a diferença das competências. Mas eu quero fazer uma ponderação já nesse finalzinho de aula sobre ao invés de falar sobre a competência, eu quero falar sobre a composição. Se você pegar o artigo 89, você vai ver a composição do Conselho da República. Quem vai pertencer ao Conselho da República? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da maioria e da minoria da Câmara, líder da maioria e minoria do Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Essa é a composição do Conselho da República. Você tem que ter cuidado com ela, porque é uma questãozinha que sempre cai em prova sobre conselho. Primeiro, é saber a composição. Segundo, é a pergunta se todos os membros do Conselho da República são brasileiros natos. Isso está errado. Existem alguns brasileiros natos, como o vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, e os 6 cidadãos privativos de nato. Os outros membros não são privativos de nato. Então, o líder da maioria e minoria da Câmara não é nato. Líder da maioria e minoria do Senado não é nato. Ministro da Justiça não é nato. Então você tem que ter cuidado com isso aí. E cuidado porque a composição do Conselho da República é diferente da composição do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional tem vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, ministro da Justiça. O resto é diferente. Ministro do Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Conselho de Defesa Nacional, ele vai cuidar mais de coisas relacionadas à defesa do país. Conselho da República vai cuidar mais de decisões muito fundamentais para a governabilidade do Estado. De qualquer forma, a Constituição trouxe competências diferentes para os dois. Dei uma lida nisso. Daniel, quando que eu estudo isso com mais afinco? Quando cair no teu edital este tema. Se não cair, estuda agora só para você ver o que a gente falou e segue a tua vida. Qual que é a matéria mais importante? Atribuições. Segunda matéria mais importante, responsabilidade. E dentro da ordem que eu fui falando, você tem um grau de importância do Poder Executivo. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Qual que é o artigo, né? Dos conselhos? 89, 90 e 91. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Se vocês não têm dúvida, passam a ter dívidas com vocês mesmos. Estudem. Fala, minha linda. Artigo sobre a ausência do presidente. Oi? Sobre essa configuração de ausência do presidente. Ausência, pega ali no 77, 78. Só confirmar aqui, ó. No 79,
80, 81. 79, 80 e 81 fala sobre a ausência do presidente. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Beijo no coração para a galera que está em casa acompanhando a gente. Próxima aula a gente continua poder legislativo. Então você já pode ir estudando os artigos do poder legislativo, que pega ali do artigo 44 e vai até artigo 75. Coisa pra caraca, hein? Prepare-se. Até a próxima. Valeu, Brasil!